Então hoje a gente vai para a segunda parte de Daniel, né? A primeira parte são as histórias mais conhecidas, história mesmo, né? Da vida de Daniel, de seus amigos. Já na segunda parte são, como eu já tinha adiantado, né? A segunda parte são visões que Daniel tem, uma literatura apocalíptica do Antigo Testamento, muito entrelaçada com o próprio Apocalipse no Novo Testamento. Então vamos lá, Daniel capítulo 7, antes da gente começar essa segunda parte. Então a segunda parte do livro de Daniel é de visões recebidas. Muitas dessas visões e da linguagem delas aparecem também no Apocalipse. As visões de Daniel se cumpriram tão literalmente, essas visões que a gente vai estudar agora, do capítulo 7 até o capítulo 12, essas visões se cumpriram tão literalmente e exatamente que muitos acham que essa parte do livro de Daniel foi escrita só depois dos acontecimentos. Então, vamos lá. Daniel viveu no sexto século. Sexto século. E as profecias de Daniel se cumprem tão literalmente, tão detalhadamente, tão exatamente, que alguns dizem que Daniel não pode ter sido escrito no sétimo, no sexto século. Ele deve ter sido escrito no segundo século, depois que tudo isso já aconteceu. Até vocês podem ver o período que as profecias de Daniel pegam e descrevem tão exatamente, até o segundo século, até o ano 164 e depois, eu diria até o segundo século depois de Cristo. Mas, principalmente o capítulo 11, quando a gente chegar no capítulo 11, parece que ele tá narrando a história dos impérios, sabe? Até a mulher de um que interfere no reino do outro, sabe? É muito detalhado. E daí alguns dizem assim, não, esse cara deve ter escrito esse livro no segundo século, porque ele não seria capaz de escrever de uma forma tão detalhada no sétimo século antes de Cristo. Só para vocês terem uma ideia, né? Então as visões de Daniel se cumpriram tão literalmente e exatamente que muitos acham que essa parte do livro foi escrita só depois dos acontecimentos. Mas convém lembrar que Daniel já havia interpretado dois sonhos de Nabucodonosor. O primeiro deles, não simplesmente interpretando, mas contando para o Nabucodonosor o que Nabucodonosor tinha sonhado, né? É realmente divino. E já tinha interpretado até a escrita na parede. Então, Daniel possuía esse dom divino. E ele foi usado, assim como João no Apocalipse, que inclusive tem muita similaridade, assim, até o próprio João, quando João tem a visão no Apocalipse, e Daniel tem as visões, é muito similar. Então, ele foi usado, assim como João no Apocalipse, para a revelação do que estava por vir e do que ainda está por vir. Porque, pessoal, coisas de Daniel que estão em Daniel vão ser repetidas no Apocalipse. E são coisas que ainda estão por vir. Certas coisas já se cumpriram do livro de Daniel, assim como certas coisas do Apocalipse também já se cumpriram. Mas tem coisas em Daniel, tem profecias em Daniel, assim como tem profecias no Apocalipse que ainda estão por vir, tá? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui não é que... então, ele descreve tão exatamente que o pessoal acha que ele escreveu depois, mas isso é característica da profecia divina, é Deus, é Deus. Vamos lembrar lá, segundo Pedro, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Essas pessoas estão falando da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Deixa eu lembrar, o nome do Apocalipse, ganha o nome Apocalipse, mas o nome Apocalipse em inglês, por exemplo, é revelação. Em inglês é revelation, né? É revelação, o Apocalipse. E assim Daniel também, Daniel é revelação, é Deus revelando.
coisas que homem algum poderia saber, coisas que estão os próximos impérios, centenas de anos à frente. Deus está revelando, Deus está tirando o véu e permitindo que as pessoas vejam através desse escrito, né, de Daniel, o que Deus está revelando para frente. Então vamos lá. Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Vamos começar por aqui, Belsazar, no primeiro ano de Belsazar. Belsazar é o mesmo Belsazar do capítulo 5, da escrita lá na parede. Só que na escrita da parede já era o último ano, tanto que naquela noite o Belsazar perdeu o trono e acabou o Império Babilônico. Então aqui era o primeiro ano de Belsazar, quando Daniel teve essa primeira visão. Vocês vão ver que cada capítulo agora, ele vai dizer quando é que ele teve essa visão. Algumas das visões vão acontecer durante o reinado de Belsazar, outras visões vão acontecer já no reinado Medo-Persa, tá? Mas essa daqui, então, é a primeira visão. Então é o mesmo Belsazar do capítulo 5, da escrita na parede, mas Daniel teve essa visão no primeiro ano do seu reinado, em 552 a.C., 13 anos antes do fim do Império Babilônico. E agora, 13 anos antes de terminar o Império Babilônico. Vocês vão ver como ele já vai, as visões, a revelação de Deus vai falar do Império Medo-Persa, já do Império Grego-Macedônio, do Império Romano. São os próximos 3 impérios para frente. E não tinha... Faltava 13 anos para terminar o Império Babilônico ainda. Compreende? E Deus já está cantando a bola dos próximos impérios. É fabuloso. Então, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, daí diz que Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Então, antes, Daniel interpretou os sonhos de Nabucodonosor, de outra pessoa. Agora, Deus revela coisas em sonho ao próprio Daniel. Então, Deus revela o que está por vir agora ao próprio Daniel. Isso é interessante porque, em geral, as pessoas sabem que Daniel interpretou sonhos. Mas como a segunda metade do livro de Daniel é pouquíssimo conhecido e lida, pouca gente sabe que Daniel teve sonhos e Daniel teve visões, né? Mas vamos continuar. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Vejam, pela descrição dos 4 animais que a gente vai ver agora, de agora em diante, provavelmente são os mesmos 4 reinos do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, que agora vão aparecer com mais detalhes. O sonho da estátua de Nabucodonosor já previa 4 reinos. Só que lá era o sonho de Nabucodonosor, e daí Deus, no final, Deus está focando principalmente em Nabucodonosor. Agora, Deus detalha mais sobre esses próximos reinos, tá? Então, mas aqui, esses 4 animais têm tudo a ver com as 4 partes da estátua de Nabucodonosor, né? Então, a estátua tinha cabeça de ouro, o peitoral de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro, os dedos, metade de ferro, metade de barro. E isso tem um cruzamento total, e a gente viu lá que Deus diz, a cabeça és tu, Nabucodonosor, quer dizer, a cabeça era o rei da Babilônia. E daí Deus diz no capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor, após o teu reino virão outros reinos. Daí vem o reino persa, grego e romano. Então agora os animais do capítulo 7 estão em correspondência
com a estátua, né? Com a visão da estátua de Nabucodonosor. E Daniel continua: o primeiro animal parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão, firmou-se sobre dois pés como um homem e recebeu o coração de homem. Então, no cruzamento com a estátua do capítulo 2, o primeiro reino era o Império Babilônico, era o próprio Nabucodonosor, né? A Babilônia, interessante que aqui, ó, o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Leão, asas de águia, certo? A Babilônia foi descrita como um leão e uma águia também pelo profeta Jeremias, né? Justamente a Babilônia, bem interessante essa questão. Jeremias capítulo 4, versículo 7 diz assim: um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu. Já deixou o seu lugar para fazer desta terra, Jerusalém, Judéia, uma desolação, a fim de que as cidades, ó Judá, as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. É Jeremias profetizando a destruição de Jerusalém, a invasão do Império Babilônico e destruição. Eis que o destruidor avança como as nuvens, os seus carros de guerra são como a tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Seus cavalos são mais ligeiros que as águias e o leão já subiu do seu esconderijo. E quem é? Né? Jeremias é do mesmo período de Daniel. Então, Jeremias está profetizando, aqui é uma profecia ainda, a Babilônia ainda não tinha invadido, o destruidor já subiu do seu esconderijo, quer dizer, o leão já subiu, o leão já saiu para devorar a presa. Né? Quer dizer, é uma profecia, ainda não tinha acontecido, mas já é uma profecia sobre a Babilônia. E a Babilônia é descrita na profecia de Jeremias, portanto, são dois profetas falando a mesma coisa. Na profecia de Jeremias, a Babilônia é descrita como um leão com asas de águia. E assim também na profecia de Daniel, a Babilônia é descrita como leão e asas de águia. Em certo momento, as suas asas foram arrancadas, as asas do leão, e ele foi erguido do chão e firmou-se sobre dois pés como um homem, e recebeu o coração de homem. Lembram que Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, por causa do seu orgulho, recebeu um castigo divino? Vimos isso no capítulo 4. E ficou como um animal pastando durante 7 anos, perdeu o raciocínio, se tornou um animal, né? E depois ele novamente recobrou o raciocínio. Está vendo como isso combina exatamente com a profecia? Em certo momento suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre dois pés como um homem, porque antes ele tinha o quadro dele era de um animal, ele ficava em 4 patas, né? Ele pastava como um animal. Isso tudo está no capítulo 4. Então, depois de um tempo, ele foi erguido do chão, porque depois de 7 anos, Deus profetizou que ele retomaria. Era um castigo, né? Deus castigou o orgulho de Nabucodonosor. Deus disse que faria e fez. Castigou o orgulho, a prepotência e a arrogância de Nabucodonosor, fez ele pastar como um animal durante 7 anos. E depois de 7 anos, como Deus tinha profetizado, Deus fez com que ele recobrasse o seu raciocínio e recobrasse todo o seu reino. Então ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés, porque antes ele estava em 4, como um homem e recebeu o coração de homem de novo, entende? Agora já com humildade, não mais com arrogância de novo, ele volta à sua consciência, ele recobra um coração de homem. Totalmente Babilônia, né? Totalmente Nabucodonosor, combina totalmente. E aqui está o Império Babilônico, vejam o tamanho, tá? Porque a gente vai ver os próximos que vai alargando cada vez mais. Então, esse aqui é o Império Babilônico. Então, o primeiro animal, o leão alado, o leão com asas, é o Império Babilônico. E daí Daniel continua: a seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso,
Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Então, segundo animal, um urso. Assim como o leão foi profetizado também por Jeremias, Isaías profetiza a ferocidade do Império Medo-Persa, que é o próximo. O urso é o Império Medo-Persa. E Isaías profetiza a ferocidade, porque vejam aqui, a aparência de um urso: levante-se e coma quanta carne puder. Isaías 13, 17 e 18 fala: eis que contra os babilônios, olha, depois do Império Babilônico vai vir quem? O Império Medo-Persa. Eis que contra os babilônios eu despertarei os medos, não os medos, tá? Os medos são o povo, né? Que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. As suas flechas matarão os jovens, eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Olha a ferocidade, o apetite. Matarão jovens, não se compadecerão dos recém-nascidos, não pouparão crianças. Coma quanta carne puder. Essa ferocidade do urso e no Império Medo-Persa, né? Então veja que não é só Daniel que profetiza, é Isaías que profetiza também. Tinha aparência de um urso. E daí ele fala aqui, ó, ele foi, na verdade eu deveria ter sublinhado aqui, ó, ele foi erguido por um dos seus lados, ele foi erguido por um dos seus lados. Embora chamemos de Império Medo-Persa, quem realmente dominava eram os persas. Então, o lado mais fraco era o lado dos medos, né? Tanto que em muitos livros aparece Império Persa, nem aparece Império Medo-Persa. O Império era uma junção de duas regiões, da Média e da Pérsia, mas a região mais forte, mais predominante, era a Pérsia, né? Então, por isso, ele foi erguido por um dos seus lados. E na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. O urso tinha 3 costelas na boca. As 3 costelas entre os dentes provavelmente se refere às 3 grandes conquistas. A conquista da Lídia, da Babilônia e do Egito, né? Que consolidaram o Império Medo-Persa. Por isso as 3 costelas na boca do urso. E aqui a gente tem, então, o Império Medo-Persa. Veja que como o Império Medo-Persa é muito maior que o Império Babilônico, né? Então, o urso, a ferocidade, né? Coma carne enquanto puder. Depois, diz Daniel, vi um outro animal que se parecia com o leopardo. Então, até aqui, pessoal, Império Babilônico, Deus já profetiza Deus já profetiza através de Daniel e de Jeremias, o Império Babilônico, de Daniel e de Isaías, o Império Medo-Persa, e agora um terceiro império. Qual é o terceiro império? É o Império Grego-Macedônio. Depois disso, viu um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas, ele tinha 4 asas. O leão tinha 2 asas. O leopardo agora tem 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Aqui é sensacional, né? É a sucessão dos impérios, tá? Deus está cantando a bola na sucessão dos impérios. Agora, o leopardo é um dos animais mais rápidos. As 4 asas também indicam rapidez. Até hoje a gente fala, né? Está voando, quer dizer, está voando, está indo muito rápido. E essa é a questão do significado das 4 asas, né? Quase nem toca o solo, é uma coisa que vem voando, é rápido, é um animal rápido, as asas dão rapidez. E isso combina totalmente com a característica, é uma ótima descrição da rapidez da ascensão do Império Grego-Macedônio. Alexandre o Grande assumiu o reino com 20 anos, o reino grego-macedônio, e em 13 anos ele conquistou
todo o Império Persa e ainda alargou o Império Persa. Alexandre é objeto de estudo até hoje, né? Muito jovem, 20 anos, assumiu um império e derrotou, em pouquíssimo tempo, ele organizou e derrotou o Império Medo-Persa, né? Em 13 anos conquistou todo o Império Medo-Persa e alargou ainda. E após a morte de Alexandre, o Império Grego-Macedônio foi dividido entre os seus 4 generais. Então, esse animal tinha 4 cabeças e recebeu a autoridade para governar. 4 cabeças. Depois de Alexandre o Grande, o Império Grego-Macedônio, o enorme Império Grego-Macedônio, foi dividido entre os 4 generais. Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, né? Ficaram com o Império Grego-Macedônio. E aqui a gente tem aí o Império Grego, né? Greek Empire. O Império Grego, vejo que já é bem maior, né, do que o Império Persa, ele se alastra mais para cá. E daí, continuando, em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Veja então que é um animal aterrorizante, assustador e muito poderoso, diferente de todos os animais anteriores. Esse animal não acha correspondente em nenhum animal terreno. Semelhante à besta do Apocalipse. No Apocalipse, de novo, vai aparecer a besta do Apocalipse. Algumas traduções traduzem por o monstro, mas notem que não tem tradução melhor. Por quê? Porque vejo que os 3 primeiros animais eles têm uma correspondência. Um leão, o leopardo pela rapidez, o urso pela ferocidade. Mas esse quarto animal não tem correspondente. É um animal diferente, né? Muito semelhante à besta do Apocalipse, aterrorizante, assustador, muito poderoso. Tinha 10 chifres. Chifres, na linguagem bíblica, simbólica da época, eram símbolos de força e poder. Portanto, são 10 poderes. O 10, de novo, é um símbolo de muito poder, né? 10 chifres, poderes, talvez 10 reinos. E até por isso, na correspondência da estátua de Nabucodonosor, esse império seria o Império Romano, né? O Império Babilônico, grego, Medo-Persa, grego-macedônio e o Império Romano. O Império Romano, de fato, foi muito superior aos anteriores. Podem ver aqui, ó, a região do Império Romano. Então, em todas as características de organização, né, de expansão, o Império Romano foi superior a todos os outros. Alguns acham que os 10 chifres foram os 10 imperadores, que bate, tá? Desde Júlio César até Domiciano, foram exatamente 10 imperadores. Os 10 chifres, os 10 poderes, né? Podem ser, então, os 10 imperadores do Império Romano. Combina. Outros acham que os 10 chifres foram as 10 tribos bárbaras que invadiram o Império Romano depois. Vejam essa interpretação aqui, ó. Animal terrível e espantoso. Imperadores diversos, os hunos, francos, burgúndios, anglo-saxões, visigodos, suevos, lombardos, vândalos, érulos e estrogodos, né, que invadiram aí, que começaram a invadir o Império Romano a partir do segundo século, cento e pouco. Os bárbaros já começam a invadir o Império Romano e são 10 tribos bárbaras.
Então, alguns veem os 10 chifres dessa forma. Algumas coisas desse animal correspondem, de fato, ao Império Romano, mas parece que a sua interpretação é propositalmente aberta, esse animal não tem correspondente, e ampliada. Ele tem aspectos do anticristo também, da besta do Apocalipse. Portanto, vai além do Império Romano. E aqui, pessoal, quem acompanha os nossos estudos bíblicos aí há mais tempo, já me ouviu falando em diferentes momentos sobre as profecias. As profecias, elas têm uma aplicação para o tempo do profeta, mas as profecias também contemplam além do tempo do profeta. E isso parece que acontece aqui em Daniel bem nitidamente. Os impérios são a sucessão de impérios do tempo de Daniel e os próximos impérios após Daniel, então é uma aplicação imediata, mas também tem uma aplicação maior por vir, tanto que, e vocês já vão começar a notar isso mais logo em seguida, como a linguagem de Daniel combina e é repetida no Apocalipse. Portanto, esse quarto animal aqui, ele combina muito com a besta do Apocalipse, combina muito com o anticristo, que é repetido pelo apóstolo Paulo e no Apocalipse, né, o anticristo que virá. Então, aqui eu acho que é mais amplo, tá? Por isso, talvez, que o animal não acha correspondente, não é descrito, é uma linguagem que fica um pouco mais aberta. Com certeza tem a ver com o Império Romano, mas não só, é mais do que isso. Veremos mais sobre esse chifre, esse pequeno chifre aqui, ó, porque vem um pequeno chifre que falava com arrogância, com olhos de homem que falava com arrogância. Veremos mais sobre esse chifre mais tarde, mas ele pode ser tanto se referir a Antíoco IV Epifanes. Os que estudaram aí o período intertestamentário já viram isso, tá? Mas a gente vai repetir, porque tem tudo a ver com Daniel. E Antíoco IV Epifanes é o anticristo do Antigo Testamento. E então pode se referir tanto ao Antíoco IV Epifanes quanto ao anticristo do Novo Testamento e que ainda está por vir. Provavelmente, inclusive, se refere a ambos, por causa dessa linguagem profética. Para a época, né, para a época de Daniel e pouco posterior, provavelmente o anticristo era Antíoco IV Epifanes, mas isso também aponta para o anticristo dos últimos tempos, né, que está por vir, tanto que é repetido no Apocalipse novamente. Mas a gente vai estudar isso um pouquinho mais adiante. Enquanto eu olhava, diz Daniel, agora foram colocados tronos e um ancião se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, o seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. E agora aparece Deus, né, no trono. Portanto, aqui isso é uma das coisas que eu já frisei nos primeiros capítulos de Daniel, mas aqui fica claro, quem reina é Deus, quem está no reino é Deus. Deus é o soberano, sempre, sempre Deus é o soberano. Você tem Nabucodonosor, você tem Ciro, você tem Dario, você tem Alexandre o Grande, mas o grande rei acima de todos, o soberano sobre todos os reis da terra, é Deus, e isso fica claro. Quando eu olhava, foram colocados tronos e um ancião se assentou. A sua veste era branca como a neve. Essa questão da veste branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Veja como o Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 a 4, como João descreve.
Imediatamente eu me achei no espírito, quer dizer, João também tem uma visão, eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Tá vendo como a linguagem é correspondente? Quando eu olhava, tronos foram colocados, o ancião se assentou, né? Então, tronos, seu trono era envolto em chamas. Então, veja como Daniel e Apocalipse se cruzam. João vê em espírito que havia um trono armado no céu, alguém sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, assim como Daniel viu tronos sendo colocados, e neles estavam sentados os 24 anciãos, vestidos de branco, e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesos 7 tochas de fogo, mesma coisa que a gente vê o fogo na profecia de Daniel, que são os 7 Espíritos de Deus. É bem interessante essa questão do fogo, mas deixa só... Apocalipse 19:14 diz: os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimos, branco e puro. Vestidos de cavalos brancos, vestidos de linho branco, né? Branco e puro. Branco e puro. Branco é a cor da pureza. Portanto, quem está sentado no trono é Deus, é o ancião de dias, com vestes brancas, com cabelo branco, quer dizer, é a pureza de Deus, é a santidade, a pureza de Deus. E outra característica é essa questão do fogo, né? Seu trono estava envolto em fogo, as rodas do trono estavam em chamas, diante dele saía um rio de fogo. Pessoal, fogo, se a gente for ler Pedro, por exemplo, fogo, na linguagem bíblica, o usado para purificação, tá? É o fogo que separa o puro do impuro. Então aqui é trono e aqui é juízo final também. Tá? É Deus sentado no trono, Deus puro e santo, um Deus que sabe de todas as coisas, e um Deus que está rodeado de fogo. É o juízo final, isso aqui, tá? E daí diz que milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, estão vendo que é questão de julgamento final? Isso é Daniel. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Como isso é correspondente ao Apocalipse? Milhares de milhares o serviam, Daniel vê na visão dele. 7º século antes de Cristo, 600 anos antes de João, 700 anos antes de João. E olha o que o Apocalipse diz: milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele, vê Daniel. O que o Apocalipse 5:11 diz? João diz, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Isso que eu só coloquei o capítulo 5. Se a gente fosse para o capítulo 7 é aquele famoso capítulo, né? Milhares de milhares, gentes de povos de todas as tribos, línguas, povos e nações estavam reunidas diante dele. Então, milhares de milhares, a visão, veja como a visão de Daniel e a visão de João no Apocalipse, as duas se intercruzam e eles estão falando da mesma coisa, né? De Deus no trono, cercado de tronos, né? E Deus julgando, tanto que agora o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Vejam Apocalipse capítulo 20. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono,
E então foram abertos os livros. Olha aqui, ó. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Os livros foram abertos. Daniel capítulo 7. E Apocalipse 20, que é o antepenúltimo, o antepenúltimo capítulo da Bíblia. Eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono, esse é o juízo final. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, fogo, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Estão vendo como a linguagem, né, se intercruza, é correspondente. Daniel e o Apocalipse é fabuloso. E Daniel diz: continuei a observar. Por causa das palavras arrogantes que o chifre falava, fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Notem, o que eu estou frisando? Daniel fala e o Apocalipse fala novamente, repete. É Deus no trono, é julgamento final, tá? Isso é juízo final, julgamento. Os livros são abertos. Daniel fala, Apocalipse repete. Os livros são abertos e cada um é julgado. E aqui, essa questão continua a observar por causa das palavras arrogantes, aquele chifre que falava com arrogância. A gente vai estudar um pouquinho isso mais, isso é um anticristo, tá? Mas fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído, atirado no fogo. Olha, isso é Daniel capítulo 7. Olha o que o Apocalipse fala. Apocalipse 19, 20 e 21. Mas a besta, que é o chifre que falava com arrogância, o anticristo, a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. E os outros foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que estava sentado, montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Estão vendo que a morte... Fiquei olhando até que o animal foi morto. E o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. A besta foi presa, com ela o falso profeta, né? Tal. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, atirado no fogo, Daniel. Foram lançados vivos dentro do lago de fogo, Apocalipse 19, que queima como enxofre, e os outros foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que estava sentado no montado do cavalo, e todas as aves se fartavam das suas carnes. Morte, né? É juízo, é destruição do falso profeta, da besta, do chifre que falava com arrogância, do anticristo, né? Quando? Na volta de Cristo, quando Deus, né, estiver julgando todas as pessoas e todas as coisas. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Então agora, antes era Deus, o ancião de dias, né, de branco, tal. E agora, em minha visão, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião, foi conduzido à sua presença, isso é Jesus. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Aqui, pessoal, João 1,51 diz: em verdade, lhes digo, é Jesus falando, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma das coisas que intriga no Novo Testamento é porque Jesus se refere a ele mesmo dizendo Filho do Homem.
Quando Jesus, muitas vezes, Jesus diz, o Filho do Homem veio para, né, salvar. O Filho do Homem... Por que Jesus fica falando dele mesmo como Filho do Homem? E a melhor explicação é Daniel. Em Daniel fala do Filho do Homem, deste semelhante a um filho de homem, é a humanação de Jesus. Isso é profecia que está em Daniel, e então Jesus está cumprindo essa profecia. E Jesus diz, em verdade, dizia que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse Filho do Homem, né, que recebeu em Daniel honra, que se aproximou, foi conduzido à presença do Ancião de Dias, que recebeu autoridade, glória e reino, e todos os povos, nações e homens e todas as línguas o adoram. Seu domínio é domínio eterno que não acabará, o seu reino jamais será destruído. Portanto, é alguém que vem sobre as nuvens, vindo com as nuvens do céu, esse Filho do Homem. Agora vejam, Mateus 25, 31, 32, quando o Filho do Homem, de novo Jesus falando do Filho do Homem, que é bem a linguagem de Daniel, vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará, juízo final, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Estão vendo como a linguagem de Daniel é repetida por Jesus? A expressão Filho do Homem que vem de Daniel... Eu vi um filho do homem que se chega e que recebe todo o poder, domínio, honra, glória sobre todas as nações, que vem sobre as nuvens do céu, e é assim que Jesus fala que ele virá novamente, que ele virá sobre as nuvens do céu para julgar os vivos e os mortos, diz o nosso credo também. E todas as nações estarão reunidas diante dele, né? E ele virá sentado, olha, o homem vier na majestade, todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. Vejam como né, ele recebeu autoridade, glória e o reino, ele está sentado no trono, né? Seu domínio é domínio eterno, jamais... A correspondência é total, né? E é maravilhosa. Bom, eu vou ficar por aqui hoje, pessoal, porque esse daqui é denso. Nós já passamos 45 minutos e eu não vou continuar porque a próxima parte é bem densa também e eu quero dar bastante atenção porque, de novo, a gente tem muito entrelaçamentos na continuação do texto com o Apocalipse. Eu quero mostrar tudo para vocês, tá? Mas então hoje ficamos por aqui. Vocês já começaram a notar como é fabuloso, como Daniel, isso é revelação, né? Daniel tem essa revelação dos próximos reinos. O leão, o urso com 3 costelas na boca, combina completamente com o Império Medo-Persa. O leopardo, né, com a rapidez, com 4 asas, o Império de Alexandre o Grande, e ficam 4, né, 4 cabeças depois, que são justamente os 4 generais. O Império Romano combina com os 10 imperadores, combina com as 10 tribos bárbaras, tudo combina, mas também vai além disso, e vai muito além disso, porque tem cruzamento com o Apocalipse, né? Tem coisas que ainda estão por vir, né? Então, veja como é maravilhoso. Mas o que fica, talvez, para hoje, para a gente terminar o estudo de hoje? Acima de todos os impérios, babilônico, medo-persa, grego-macedônio, romano, por pior que seja, por mais terrível que seja, Deus está acima de todos. Deus é aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Meus irmãos, nós estamos sob o reinado de Deus. As pessoas podem fazer alguma coisa com a gente aqui na vida, na nossa vida curta, de quanto a gente vive aqui, 100 anos, 100 e poucos anos, mas nós estamos nas mãos do Rei soberano sobre toda a terra, né? E quando Jesus voltar, quem voltará para julgar os vivos e os mortos será o nosso bom pastor. Ele é o soberano sobre os reis da terra, ele recebeu o poder, o domínio,
O nosso Salvador recebeu o poder do domínio. Isso nos consola. E Ele está sobre tudo e sobre todos. A vitória final, e é o resumo do Apocalipse. O resumo do Apocalipse é que a vitória é de Deus e a vitória é do povo de Deus. A vitória final é de Deus e a vitória final é do povo de Deus. É nossa, graças a Jesus, nosso bom pastor, aquele que virá e se assentará no trono para nos julgar, mas nos julgará com a sua graça, né, redentora. Amém. Muito bem, então, terminamos por aqui. Hoje não chegamos a terminar o capítulo 7, mas vamos continuar o capítulo 7 e entramos no capítulo 8 na semana que vem, tá bem?